Jesus não voltará do alto para que todos os olhos o vejam, porque isso seria arrogância da parte de Deus, como afirmou Yogananda. Deus não pode voltar para que todos os olhos o vejam. Ele tem de voltar dentro de nós, é o despertar da consciência. O advento da psicologia no mundo demonstrou isso. Se ainda hoje pensamos que Deus é uma pessoa, um ser antropomórfico, estamos ultrapassados. O advento da psicologia, o surgimento da psicologia no mundo ocidental demonstrou que Deus não é uma pessoa, é uma consciência cósmica, uma inteligência cósmica, como a própria Bíblia judaica cristã afirma. Ele é espírito. Espírito quer dizer consciência, não tem uma forma antropomórfica de um homem de barbas brancas sentado em um trono de ouro, não. Isso seria limitá-lo. Achar que Jesus está lá no alto, em corpo físico, crucificado, com as marcas da crucificação, isso é materialismo. Aqueles que acreditam nisto, de que ele virá do céu em corpo físico, são materialistas. Religiosos, entre aspas, materialistas. Ele não pode voltar desta forma, porque é consciência. Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo é um título espiritual que pertence a toda a humanidade. Os primeiros cristãos, conhecidos como gnósticos, cujos textos sagrados foram queimados e alguns ainda que sobraram, que nos restaram graças à providência divina e que foram encontrados em 1945 em Nag Hammadi, provam que Deus é consciência e que está dentro de nós. Os gnósticos ensinavam isso. Eles praticavam a contemplação, a meditação, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. A própria Bíblia canônica, os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando bem interpretados, comprovam que o reino está dentro de nós e que ele não vem com aparência ostensiva. Ninguém poderá dizer ele aqui ou ele ali, pois ele está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Isso é yoga, isso é budismo, isso é cristianismo incipiente, cristianismo autêntico, original, chamado cristianismo primitivo, que é o cristianismo da época de Jesus, ensinado por Jesus. Paramahansa Yogananda certa vez afirmou, graças a Deus, que a religião ocidental não foi chamada de jesuísmo, mas de cristianismo, porque quem salva é o Cristo. Jesus é o Cristo porque ele se tornou Cristo, ele se fez Cristo. E era exatamente isso que os gnósticos cristãos afirmavam. Ser cristão, diziam eles, não é simplesmente conhecer as escrituras, isso é pouco. Ser cristão é tornar-se Cristo, é ser um Cristo. Ungido, Christos, Cristo vem do grego Christos, que quer dizer ungido. E quem melhor explica entre todas as tradições ditas religiosas no mundo o que significa Christos, o que significa ser ungido, é o yoga, é o hinduísmo. Quando o Espírito Santo, que é a Shakti, a Kundalini, dentro do ser humano, ascende pelo conduto espinhal, despertando no lótus de 1000 pétalas o Amrita, o néctar da imortalidade, nos tornamos internamente ungidos, Cristos. Inclusive, o autor do livro Jesus Viveu na Índia, o teólogo Kirsten, afirmou que a etimologia de Krishna e Cristo é a mesma. KRS, Krish, de Krishna, tem a ver com o Cristo. Muito provavelmente, Krishna e Cristo têm o mesmo sentido etimológico, o mesmo significado. Jadava, vírgula, o Krishna, Jesus, vírgula, o Cristo. É o despertar da consciência. Então, Jesus não virá do alto para que todos os olhos o vejam. Aqueles que pensam desta forma creem em um Deus arrogante, creem em um Deus que criou o mundo e todos nós, suas criaturas,
como um ser perverso em verdade. Imagine um pai e uma mãe que deixam seus filhos trancados dentro de casa, somente as crianças trancadas dentro de casa. E a única informação que essas crianças têm a respeito de seus pais e de como viver dentro de casa, presos ali dentro daquela casa, sem poder sair da residência, é um livro. Elas terão de aprender a ler. E ao aprender a ler por elas mesmas, terão de ler aquele livro como uma instrução. Seria a Bíblia, ou seria o Alcorão, ou o Bhagavad Gita, ou qualquer outro texto dito sagrado. E elas terão então que seguir as regras que estão ali naquele livro, sem conhecer o carinho do pai e da mãe, sem conhecer o afago dos pais, sem conhecer o rosto, a fisionomia de seus pais, sem nunca poder mamar no peito da mãe, sem saber nada a respeito de seus pais, nada, a não ser aquilo que está contido naquele livro, como único consolo. Podemos afirmar que esses pais amam de fato seus filhos? É óbvio que não. É óbvio que não. São uma espécie de ditadores. Ditadores, porque jamais apareceram, jamais tiveram a capacidade de oferecer carinho e proteção. Apenas regras em um livro. Apenas isso e nada mais. Isso não é amor. Essas crianças não amam de fato a seus pais. Agora, pelo contrário, imagine que esses pais estão presentes, muito mais presentes do que apenas a questão física. Eles estão dentro dessas crianças, como consciência, e tudo o que elas precisam fazer é fechar os olhos e mergulhar no reino que está dentro delas, o reino dos céus dentro delas, sentindo a alegria, a paz, a bem-aventurança, o amor, a proteção e tudo mais. Elas só precisam ter o quê? Coragem para fechar os olhos na postura de lótus ou mesmo sentados em cadeiras, com os olhos fechados, aquietando a mente e o coração e mergulhando dentro delas mesmas para encontrarem o paraíso portátil que está dentro delas. Apenas isso, a experiência direta e pessoal de Deus. Olhe a diferença, olhem a diferença. Nada mais que isso. O Cristo voltará. O Cristo tem de voltar. Mas, em verdade, o termo correto não é nem voltar. Somos nós que devemos ir até Ele, fechando os olhos, porque Ele está dentro de nós, mergulhando nesse refrigério, nessa maravilha. Quando acalmamos a mente, acalmamos os sentidos, as vritis, os redemoinhos mentais e as indrias, os sentidos, então encontramos a paz. E mergulhando nessa paz cada vez mais e mais, um dia, Banat Bandhai, realizaremos o Cristo. A consciência de Vishnu, Putasta Chaitanya, Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o Pai, Vishnu o Filho, Shiva o Espírito Santo dentro de nós, a Trimurti, a Trindade dentro de nós. Como, aliás, ensinaram também não somente o Buda, não somente Krishna, mas Jesus e os grandes santos da cristandade, como Teresa de Ávila, a doutora da igreja, que falou a respeito das 7 moradas, os 7 candelabros de ouro, os 7 vórtices, os 7 centros de energia, que podemos experimentar Deus de 7 formas diferentes, 7 chakras, como afirmou São João da Cruz, o teólogo que não envelhece, como afirmou até mesmo Santo Agostinho, eis que o buscava fora e tu estavas dentro, na alma. São João da Cruz disse, ele é a própria alma. Ele é a nossa própria alma. Isso está nos escritos de São João da Cruz, no pequeno livreto intitulado O Amor Não Cansa Nem Se Cansa, porque os verdadeiros santos cristãos foram autênticos yogis, ou seja, olharam para dentro, percebendo Deus dentro deles mesmos, na alma, pois o reino de Deus está dentro de vós. É dentro de nós que o Cristo tem de retornar, despertar, renascer em nós, pois se não for assim, se não for por amor,
não será de outra forma. Por que não? Porque Deus seria arrogante e não aquilo que verdadeiramente acreditamos que Ele é: amor. Namastê. Outra coisa que já ia me esquecendo: se Jesus não voltará do alto, pois seria arrogância, e em verdade é o Cristo que tem de despertar em nós como consciência divina. Nós temos o eu consciente, o pré-consciente, o inconsciente individual, segundo Freud. Temos o inconsciente coletivo, segundo Carl Gustav Jung. E segundo os mestres da Índia, temos também, acessamos a superconsciência, a consciência crística, que é a consciência de Vishnu, e a consciência cósmica, Nirvikalpa Samadhi, que é a consciência do Pai. Então são estágios de consciência. É isso que deve ocorrer em nós. Se ele não vem do alto, para que todos os olhos o vejam, pois seria arrogância, ele também não virá em nenhuma nave espacial, em nenhum disco voador, vindo de outro planeta, como alguns canalizadores vêm afirmando por aí. Não virá. Aqueles que creem dessa forma terão de esperar sentados, pois ele não virá dessa forma. Jesus não é um extraterrestre. Se ele fosse um extraterrestre, ou alguma entidade de outro mundo, de outro planeta, então nós não poderíamos falar a respeito de Krishna, a não ser que Krishna também seja um extraterrestre, Rama também seja um extraterrestre, Paramahansa Yogananda em pleno século XX, um extraterrestre, porque todos esses grandes seres, avatares, Krishna, Buda, Rama, Yogananda, Ramakrishna Paramahansa, Swami Narayan, Patanjali, Adi Shankara, Shankaracharya, fundador da Ordem dos Swamis, todos esses seres sagrados foram encarnações de Vishnu ou de Shiva, foram encarnações divinas na Terra, com a mesma estatura espiritual de Jesus. Qual a diferença entre eles e Jesus? É que Jesus foi crucificado, essa é a única diferença, e já falei em vídeos anteriores, que se Krishna estivesse no mesmo local em que Jesus estava, na mesma época, Krishna teria sido crucificado. Jesus foi crucificado por afirmar a sua divindade. Eu e o Pai somos um. O Senhor Krishna, 3.000 anos antes de Jesus, afirmou: eu sou o Pai deste universo. Ele falou como Pratyagatma. Pratyagatma é aquele que tem consciência de ser a alma, e a alma é semelhante a Deus. Eu sou o Pai deste universo, a mãe. Imagine Krishna falando isso aos judeus ortodoxos naquela região, naquela época. Teria sido crucificado Krishna. O mesmo Yogananda, quando afirmou: os 3 mundos flutuam em mim como bolhas. Ou Buda, Siddhartha, quando nasceu e disse: entre o céu e a terra não há ninguém mais nobre do que eu. Teriam sido crucificados da mesma forma como Jesus. Mas Jesus ressuscitou. Milarepa, o grande yogi tibetano, ressuscitou também. Conheça a história de Milarepa. Lahiri Mahashai ressuscitou uma pessoa já falecida de nome Rama. Ele próprio ressuscitou para diversos, se materializou fisicamente em carne e ossos para discípulos, assim como o próprio Yukteswar, o mestre de Yogananda, se materializou após a morte em carne e ossos. Yogananda o abraçou fisicamente. Então a ressurreição não pertence apenas a Jesus, é um fenômeno, é um siddha, é um poder iógico, é um poder paranormal que pertence aos grandes iluminados, aos grandes santos. Os milagres que Jesus promoveu, andar sobre as águas, são siddhas, são poderes paranormais, que esses poderes estão repletos nas biografias dos santos da Índia. Basta estudar a verdade a respeito dos grandes santos de Deus. Namastê!
Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas um título espiritual, um estágio de consciência conhecido na Índia como Vishnu, Krishna, Kutastha Chaitanya. Os primeiros cristãos, os gnósticos, sabiam disto e ensinaram que ser cristão não é apenas conhecer as Escrituras, mas tornar-se Cristo, realizar a consciência crística. O Cristo voltará em cada um de nós porque é amor. Ele despertará em nós no devido tempo, ou seja, quando estivermos prontos. É algo muito íntimo, individual. Todos os olhos o verão significa que todos nós o veremos em nós mesmos quando despertarmos nele, não antes disso. O advento da psicologia no mundo explica que Cristo é consciência latente em todo ser humano.